Além de todos os problemas, de toda a violência, toda a destruição do patrimônio público, de prédios públicos, também obras de arte importantes foram destruídas durante a invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao STF. A repórter Luísa Garonce tem os detalhes ao vivo sobre esses prejuízos e conta pra gente agora, por favor. Conto sim, Fábio. E os próprios prédios, são obras de arte, verdadeiras obras de arte que são símbolos da cultura brasileira, que contam a história do país. Ainda será feito um levantamento minucioso sobre tudo, entre pinturas, esculturas e mobiliário que foram destruídos, mas já é possível citar algumas dessas obras. Entre elas, essa obra de Didi Cavalcanti que a gente vai ver agora. Essa tela intitulada As Mulatas, pintada por Didi Cavalcanti em 1962, era a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto, que fica no 3º andar. Foi encontrada com 7 rasgos. É uma das obras mais importantes da produção de Didi Cavalcanti, que é um dos grandes nomes do modernismo brasileiro. Ela está avaliada aí por baixo em 8 milhões de reais. Além dessa obra, o vitral Araguaia, que a gente também tem imagens para mostrar para vocês, só que essas não são imagens pós-ato antidemocrático, são imagens do nosso arquivo de imagens da TV Globo. É um vitral de Mariane Perrette, de 1977. Mariane Perrette, que é a mais importante vitralista do Brasil. Vasos também que foram presenteados por outros países ao Estado brasileiro foram encontrados quebrados. Um vaso vermelho e um outro vaso azul e branco. E a galeria dos presidentes, que fica no Planalto, também foi vandalizada. É uma galeria que tem presidentes aí desde a redemocratização, fica no térreo do Planalto, totalmente destruída, as fotos retiradas da parede, jogadas ao chão e quebradas. A avaliação preliminar do Planalto também dá conta de que a mesa usada por Juscelino Kubitschek, que ficava exibida, foi usada como barricada pelos terroristas, e um relógio de pêndulo do século XVII de Balthazar Martinot, que foi um presente da corte francesa a Dom João VI e que teria chegado ao Brasil junto com ele em 1808, foi completamente desfigurada. Essa é uma obra que não tem nem valor calculável. A gente não está falando de objetos de decoração aqui, a gente está falando de obras de arte que contam a história do país, da relação do Brasil com outros países e que valorizam, que engrandecem a cultura brasileira. Sobre isso, a gente vai ouvir agora o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil aqui no DF, o Luiz Sarmento. A gente teve vidraças, portas, revestimentos, obras de arte integradas à arquitetura, então painéis de Atos Bulcão, vitrais da Mariane Perrette, então os danos são enormes. E muito dano ainda a gente vai levar um tempo para descobrir, porque são peças que estão desaparecidas. Temos uma escultura importante, a bailarina do Vitor Brecheret, da década de 20, que também está desaparecida. São obras que valem alguns milhões de reais. Mas mesmo você quantificar isso, você precisa levar em conta o valor histórico e o valor simbólico. Isso coloca essas obras em um patamar de valor inestimável, porque são obras que simbolizam, que representam toda uma nação. Você imagina um quadro do Didi Cavalcanti que foi rasgado em 7 pontos. Isso é de deixar qualquer um indignado. É um trabalho de polícia, é um trabalho de uma polícia especializada, e eu espero que não aconteça a omissão que a gente assistiu ontem por parte das forças de segurança na capital do Brasil, na Esplanada, no lugar que deveria ser o mais protegido desse país, porque representa a nossa democracia e o nosso povo. O diretor de curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, disse que será possível restaurar a maioria das obras vandalizadas de que se tem conhecimento até agora. Ele diz que, do ponto de vista artístico, o Planalto certamente, nas palavras dele, reúne um dos mais importantes acervos do país, especialmente do modernismo brasileiro. O Comitê Brasileiro de História da Arte classificou os ataques terroristas como o maior ato iconoclasta da história do Brasil, ou seja, de destruição das imagens que representam o Brasil.
E além de tudo isso, o Museu Histórico de Brasília e o Espaço Lúcio Costa também foram vandalizados. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, convocou para hoje à tarde uma reunião com a equipe técnica do IPHAN, que é o Instituto, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Segundo ela, o Ministério já conta com a colaboração de restauradores de arte de todo o país. Ela também disse, a ministra, que recebeu um telefonema da diretora e representante da Unesco aqui no Brasil, a Marlova Noleto, que se colocou à inteira disposição para contribuir com a restauração de tudo que foi destruído. A ministra avaliou como urgente esse levantamento para já começar a fazer essa recuperação de tudo que foi destruído nesse ato antidemocrático que ela classificou como abominável. Volto com você, Fábio. Muito obrigado, Luiz. A gente continua, claro, acompanhando tudo.